Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Eletrônica Artística. Esse é o terceiro vídeo, Elementos de Circuito e EverCircuit. O EverCircuit que é um app, ou um software se você preferir, que também faz simulação de circuitos, porém de uma forma mais intuitiva. Daqui a pouco a gente vai ver. No vídeo anterior a gente viu um circuitinho básico aqui no circuits.io, fazendo login e tal. Montei esse circuito simples com um LED e um resistor, apenas para demonstração. E a gente pode ter uma outra vista, uma outra representação desse circuito de forma esquemática. Clicando aqui, ó. Aqui está a forma esquemática, onde a gente pode ver aqui o resistor e o LED, suas representações ligados ao GND e ao D4, pino digital 4. Esse resistor pode vir antes ou depois do LED, no seu polo positivo ou negativo, não faz diferença. E isso a gente vai ver agora no EverCircuit. A gente vai digitar evercircuit.com. Aqui nós estamos na página inicial e mais uma vez vou fazer uma propaganda gratuita. Se alguém quiser patrocinar o canal, fica à vontade, hein? Nós podemos executá-lo a partir de um iOS, Android ou do Google Chrome. Descendo um pouquinho mais, temos aqui um vídeo e diz circuitos para qualquer um, estudantes, makers, professores, profissionais. E aqui a gente vê o modelo de um circuito que a gente pode fazer no EverCircuit com alguns elementos como resistores, fontes, temos aqui um circuito integrado 555, capacitores, enfim, nós vamos ver um pouco mais disso mais à frente. Então, temos Try EverCircuit for free. Aqui ele está carregando a página e o EverCircuit ele é um app pago. Ele não é gratuito, mas tem uma versão gratuita sim, com a tela um pouco reduzida. Aqui vocês podem ver que eu tenho um espaço bem amplo. E se eu fizer fazer logout ou coisa do tipo, eu vou ter uma telinha menor aqui. Tá, vamos ficar nessa tela grande aqui mesmo, né? Que eu já paguei, então vamos aproveitar. A gente vai montar aquele mesmo circuito que fizemos no Circuit.io, utilizando uma fonte de tensão no lugar do Arduino, que aqui nós não temos o Arduino. Uma fonte de tensão de 5 volts que eu falei a vocês. A porta digital ela vai emitir 5 volts quando está em high. Vamos utilizar um resistor. Também veio um resistor de 1K, 1 kΩ por padrão, que nós vamos alterar para 220 ohms. Só girar aqui do lado, 220, por precisão, 1, 2, 3, 4, foi mais. Ok. E agora vamos colocar um LED. Pouco mais para frente, temos aqui um diodo emissor de luz. Quando você for ver um LED, se ele tiver ou não essas duas setinhas aqui, ou dois raios, coisa do tipo, você vai ver que ele tem um triângulo com uma barra na ponta. Essa barra ela vai no negativo da fonte, ou no GND. Esse aqui ó, é o nosso GND, nós vamos colocar aqui no negativo da fonte, tá? O resistor, tanto faz o lado do resistor. Se eu der um play, nós vemos que o LED acendeu e que a corrente está fluindo aqui com 13,8 miliamperes. O ampere que é a unidade de corrente elétrica, volt é a unidade de tensão e ohms é a unidade de resistência. Com isso aqui, eu posso até demonstrar uma coisinha básica para vocês, que tensão é igual a resistência multiplicada pela corrente. Se eu tirar o LED aqui desse circuito, por exemplo, e ligá-lo apenas com o resistor, quando eu der o play, nós vamos ver que a corrente aumentou para 22,7 miliamperes. Nós tínhamos mais um componente aqui. Quando a gente retirou esse componente, ele deixou de consumir energia do circuito e a corrente aumentou. Utilizando essa equação, V igual a R multiplicado por I, V igual a RI, que é a lei de Ohm, nós podemos descobrir uma das unidades, uma das grandezas desse circuito, caso nós não a tenhamos. E por enquanto isso é o máximo de cálculo que poderíamos fazer a princípio estudando o Arduino. Eu digo que poderíamos fazer porque nós temos multímetros, nós temos softwares, então praticamente não precisamos calcular. Tanto que o circuito já dá para a gente aqui os 3 valores, de tensão, de resistência e de corrente. Eu sempre lembro que alguns dos meus professores me falaram que a corrente elétrica, esses pontinhos que vocês estão vendo aqui fluindo pelo fio, pelo circuito, eles são preguiçosos. Então eles tendem a procurar o caminho mais fácil para percorrer. Desse modo,
Se a gente coloca dois resistores em paralelo, por que em paralelo? Estão os dois ligados um ao lado do outro, fazendo uma bifurcação aqui, nesses dois pontos. Nós chamamos de nó. Tudo bem, é muita informação, mas vamos lá. Se eu der um play, vocês vão ver que a corrente aqui é de 22,7 e aqui tem uma pequena corrente de 5 mA passando. A resistência ali em cima é muito maior do que a resistência aqui embaixo, algumas vezes maior, e então a corrente ela prefere passar pela de baixo. Passa um pouco pela de cima, sim, claro, mas a maior parte da corrente passa pelo de baixo. Se nós deixarmos os dois valores iguais, ambos com 220, então nós vamos ver que a corrente ela se divide. O que aconteceu aqui é que a corrente no circuito, no geral, aumentou para 45,5 mA. E como nós temos dois caminhos para essa corrente passar aqui nessa bifurcação, nesse nó, ela se divide igualmente porque as resistências nesses dois caminhos são iguais. Então, ela vai acabar se dividindo igualmente em 22,7 mA. Caso a gente tire esse circuito e vamos então colocá-los em série, ou seja, um após o outro, fazendo a corrente passar pelos dois, nós vamos ver que a corrente geral do circuito diminuiu, agora para 11,4 mA, e nos dois resistores a corrente também é igual, 11,4 mA em todos os dois resistores, que é igual à corrente na fonte, que é igual à corrente no circuito total. Assim fica fácil ver que a quantidade de energia consumida pelo resistor de cima é igual à quantidade de energia consumida pelo resistor de baixo. Logo, a tensão em cima deles dois, esse Vzinho aqui, vai ser igual também. 2,5 volts no resistor de cima e 2,5 volts no resistor de baixo. Nós poderíamos pegar no circuito real um multímetro na opção voltímetro e medir a tensão em cima desses resistores com a ponteira preta no polo negativo e a vermelha no polo positivo. Teríamos no visor 2,5 volts. Basta ligá-lo aqui e dar um play, nós vamos ver 2,5 volts. Do mesmo modo, se eu clicar nele e clicar nessa tesoura aqui embaixo, ele vai tirar os fios e eu posso ligar em outro lugar do circuito. E ele também vai mostrar 2,5 volts, porque estamos lendo em cima desse outro resistor. Então, está apresentado o Every Circuit a vocês. Aqui em cima nós temos vários componentes de circuitos, temos fontes de circuitos de corrente alternada, fonte de tensão, fonte de corrente, resistores, capacitores, indutores. Temos o ground, que é o GND, o terra do nosso circuito, o voltímetro, o amperímetro, ohmímetro. Temos também fontes dependentes de tensão e de corrente. Temos potenciômetro. Próximo vídeo nós vamos ver o potenciômetro. Nós temos transformadores, amplificadores operacionais, switches, push button, relé. O relé vai ser muito importante, que nós vamos ver também. Temos lâmpadas, LEDs, diodos Zener, transistores e mais um monte de coisa, até lá no final dessa barrinha, várias coisas legais que a gente pode utilizar aqui no Every Circuit, tá? Eu já usei esse aplicativo em algumas outras listas de reproduções, como a de eletricidade aplicada. A gente vê circuitos mais complexos, circuitos RC, RLC, LC e transformadores, tudo mais, de uma forma mais detalhada, digamos assim, coisa que não pretendo apresentar, pelo menos por enquanto, nesta série de vídeos. É isso. Um abraço a todos, não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curte os vídeos sempre que possível. Obrigado e até o próximo vídeo.